Ok, Bianca? Boa noite a todos. Estão me ouvindo? Aí atrás, estão me ouvindo? Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos à Casa Espírita Caminho da Luz. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Ana Paula, eu dirijo os trabalhos da noite, junto com a Fabiane, que daqui a pouco vai fazer a página de harmonização e a prece inicial. Deve ser o barulho lá fora. Tá me ouvindo? Mais uma vez, sejam bem-vindos. Então, nós vamos agora aos avisos da casa, tá bom? Lembrando de dar o boa noite para quem está ao vivo conosco aqui, acompanhando pelo Facebook, e o orador da noite, que é o André Luiz, né, iniciando o mês espírita, né, da nossa casa, o mês de aniversário, comemoração dos 67 anos do Caminho da Luz. Hoje é o André Luiz, tá? Com a palestra Obsessão Espiritual, Prevenção e Tratamento. Lembrando que é um tema bastante vasto, a gente estava conversando sobre isso, então é aquela coisa meio de pincelada, né, André Luiz? Que é um tema realmente bem resumido, porque o tema é bastante amplo. Os avisos, pedimos atenção com relação à garagem, tá? Vocês, por gentileza, evitarem de estacionar o carro na garagem, quem vem de carro, para evitar também transtornos, né? Seja para quem está aqui, ter que levantar, ou para quem precisa sair, né, da sua casa e está com o carro lá na frente. Desde já, a gente agradece a colaboração e compreensão. Temos o Grupo Renascer, que é um grupo de apoio psicológico aos usuários de drogas, cigarros, álcool e outras drogas e seus familiares. Esse grupo acontece às segundas-feiras aqui no centro, às 18h45, tem como responsável a psicóloga Edith. Pedimos também a todos que, por gentileza, se puder desligar, desliguem, se não, colocar no modo silencioso, tá, do celular. Esse momento, né, é importante a gente manter o silêncio para manter a harmonia e a vibração do ambiente, tá? Nós temos também inscrições abertas para o curso, né, do Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita. Vai ter início agora, dia 3, quarta-feira, às 19h45. Então, quem está aguardando para começar, boa hora. É só fazer inscrição na secretaria. Temos também a evangelização no sábado, né? Tragam suas crianças para serem evangelizadas. Sábado, 15h45, né, até às 17h30. Crianças a partir de 1 ano de idade. Evangelize, coopere com Jesus. E nós temos também uma campanha permanente, que é a campanha do quilo. Então, a gente sempre solicita que quem quiser, né, ajudar com doação de alimentos, né, não perecíveis, é só fazer a entrega na secretaria. Desde já, agradecemos. Vou passar a palavra agora para... Aí é o que a gente falou. Tem um Ideia Prata, na frente de uma garagem, estão solicitando a retirada dele. Não sei quem é aqui. Tem placa ou não? É um Ideia Prata. Não sei se está aqui presente. Se estiver, por gentileza, retirar o carro do local. Tá? Vou passar agora para a Fabiane para fazer a página e a prece inicial. Boa noite a todos. Hoje a nossa página de harmonização, na verdade, vai ser a mensagem da diretoria que está no boletim informativo desse mês de agosto de 2022. Centro Espírita Caminho da Luz, 67 anos de fundação, estudo e trabalho. Espíritos, amai-vos, este é o primeiro ensinamento. Instruí-vos, este é o segundo.
A espiritualidade superior vem insistindo, através de consecutivas mensagens, pela necessidade do estudo da doutrina espírita e do trabalho nas fileiras renovadoras do espiritismo. Amor e instrução têm sido palavras de ordem dos mensageiros do Cristo. Amor é o trabalho, a ação é o serviço. A instrução é a leitura, o estudo, o conhecimento. Através do amor, exercemos a solidariedade. Identificamos o sofrimento do próximo e despertamos a centelha de bondade que existe em cada um de nós. Amor sem estudo é comportamento unilateral, favorecendo apenas o coração, o sentimento, mas retardando a ascensão para Deus. Estudo sem amor constitui quase sempre existência simples, intelectual, podendo levar à presunção e à vaidade, ameaçando o aprendiz de queda ou fracasso. Adverte Paulo de Tarso: o saber ensoberbece, mas o amor edifica. Emmanuel, falando-nos ao coração, diz: recorda que, em doutrina espírita, é preciso estudar e aprender, entender e aplicar. A doutrina espírita é, sobretudo e essencialmente, a doutrina do equilíbrio, do bom senso, do amor, da sabedoria, construindo asas de que se utilizará o espírito em seu voo para o infinito. Trabalho e instrução a fim de que o equilíbrio seja uma constante na nossa vida, de aprendiz e na sabedoria doutrinária. Rogamos ao Mestre Jesus e aos mentores de nossa casa que iluminem cada trabalhador dessa seara e que possamos cumprir da melhor maneira possível os compromissos por nós abraçados no mundo espiritual. Então, meus irmãos, vamos agora, depois dessa mensagem do nosso Centro Espírita Caminho da Luz, que vai comemorar aí 67 anos na próxima semana, vamos agradecer a Deus pela oportunidade de estarmos aqui nesse momento, lembrando sempre que é importante o estudo e o trabalho, que sejamos determinados na construção de um mundo melhor, auxiliando os nossos irmãos mais próximos que passam pelas provações. Oremos pela paz mundial e te pedimos a permissão para iniciar os trabalhos da noite de hoje, dizendo graças a Deus. É um cerato vermelho na porta da garagem, tá? Por favor. Muito boa noite a todos. Os nossos mentores espirituais, posso aqui estar nos orientando a todos. O tema que nós escolhemos para essa noite, intitulado Obsessão Espiritual, foi vastamente estudado pelo codificador. Uma situação que não se conhecia no cristianismo até o advento da doutrina espírita. Porque os nossos outros irmãos de outras doutrinas cristãs não entendem, não estudam a influência dos espíritos sobre a nossa mente, sobre a nossa constituição física. Então foi o espiritismo que praticamente introduziu o tema da obsessão espiritual. E Kardec dedicou o capítulo 9 do Livro dos Espíritos, que eu recomendo todo mundo que sair hoje daqui ou amanhã durante a semana, ler este capítulo, onde Kardec, com muita atenção, propriedade,
sob orientação dos espíritos de escola que colaboraram na constituição do espiritismo, deu a ele, ao codificador, informações importantes sobre a intervenção dos espíritos na nossa mente e no nosso organismo. No livro dos médiuns, Kardec volta de novo no capítulo 23, que eu recomendo a todos que leiam. Quem ainda não leu esse capítulo, é importante, onde ele foca o estudo específico sobre a obsessão espiritual, classificando inclusive a obsessão em simples, fascinação e subjugação. E estuda neste capítulo as causas da obsessão e os meios de combatê-la. E o Espiritismo tem fórmulas potentes para combater a obsessão espiritual. O nosso estudo hoje vai se prender mais neste livro de Sueli Caldas Schubert. Alguém de vocês já leu esse livro? Conheciam esse livro? Então eu recomendo a quem tiver interesse de estudar o tema, né, além das obras básicas, o Livro do Espírito, o Evangelho, o Livro dos Médiuns, este livro nos dá uma orientação muito importante sobre o que é a obsessão espiritual. E o livro de André Luiz, intitulado Desobsessão, que é um livro maravilhoso, onde, neste livro, se estuda a estrutura do corpo mediúnico nas casas espíritas, a formação dos grupos mediúnicos, como que um orientador deve se comportar quando um espírito, o obsessor, ele se manifesta através do médium. Então, tem orientações muito importantes. E todos nós sabemos que, além da obra básica, as obras de André Luiz, que trabalham muito no tema da desobsessão, nós temos uma quantidade enorme de livros espíritas, né, mediúnicos, falando sobre o tema. Aqui eu destacaria aqui um livro que vocês não poderiam deixar de ler, chamado Grilhões Partido. Alguém já leu esse livro? Do Divaldo? Maravilhoso. Muito interessante, né? Painéis da obsessão. Outro livro de Divaldo, Nos Bastidores da Obsessão. O Divaldo Franco, ele, através da sua mediunidade, ele deu oportunidade ao Manuel Filomeno de Miranda e a outros espíritos, né, que são seus orientadores, mentores, a falar sobre o tema. Então, na questão 459, que é uma questão importantíssima do Livro dos Espíritos, preste bem atenção. O nosso codificador pergunta aos orientadores espirituais: influem os espíritos em nossos pensamentos e nos nossos atos? Pergunta profunda isso. Os espíritos influem nos nossos pensamentos, né? No que fazemos, no que pensamos, nas nossas atitudes? A resposta dos espíritos: influi muito, muito mais do que podeis imaginar. Influem a tal ponto, preste bem atenção, que de ordinário quer dizer frequentemente, são eles que vos dirigem. Então, a nossa vida, temos sempre espíritos ao nosso lado,
nos orientando, nos ajudando, nos intuindo. E nós espíritas sabemos que cada um de nós temos um mentor espiritual, que os nossos irmãos católicos, né, aceitam também, que seriam os nossos anjos guardiães. Aqui eu não sei quantas pessoas tiver 150 pessoas, no mínimo tem 150 espíritos aí. Cada um de nós temos o nosso anjo guardião, o nosso um espírito que foi, digamos assim, determinado, escalado para nos orientar durante toda a nossa existência. Eu acho que coisa interessante isso. A doutrina espírita nos mostra. Então ele está do nosso lado. Muitas vezes a gente está longe dele, mas ele está perto da gente. Então é sempre um espírito. É o primeiro mentor a quem nós deveríamos solicitar nas nossas preces, nas orações, uma interferência, uma ajuda imediata. Eu, quando mentalizo, meu mentor, eu não sei seu nome, sobrenome, não conheço seu CPF, não sei quem você é, eu sei que você é um anjo guardião. Me ajude nisso, nisso, nisso. A primeira coisa que eu faço é pedir o meu mentor espiritual para que me ajude em algumas situações de apuro. É o que nós devemos fazer. E que os mentores espirituais nos orientam. E como se dá essa influência espiritual? Tem 4 tipos, né? Podemos ter uma influência espiritual do desencarnado sobre o encarnado, que é a mais comum, né? Um espírito atuando, influenciando um espírito encarnado. Um espírito desencarnado influenciando um espírito encarnado. E a obsessão espiritual propriamente dita, né? O espírito pode ser esse espírito, o meu mentor, o seu mentor, os nossos mentores, ou seja, nos influenciando para o bem, né? Promovendo na nossa mente pensamentos positivos de ajuda ao próximo, de equilíbrio. Como podemos ter esse espírito desencarnado influenciando a gente em coisas maléficas, que são espíritos maléficos? Pode ser, na grande maioria das vezes, são espíritos que nós deixamos lá em outras vidas e eles nos encontram aqui encarnado e começa a sua influenciação, que nós vamos ver daqui a pouco. Outro jeito que existe de influência espiritual é o encarnado influenciando o outro encarnado. Isso pode acontecer? Pode. Pessoa encarnada influenciando outra pessoa encarnada. Nós vamos ver com detalhes. Assédio, nós estamos muito vendo isso aí na imprensa. Assédio é um exemplo de obsessão de um encarnado sobre outro encarnado. Explodiu agora, 48 horas atrás, o caso daqui de Mangaratiba, um senhor que escravizava, ou colocava em cativeiro, colocou a esposa e 2 filhos há 17 anos. Vocês estão lendo essa notícia, está fresquinha agora na mídia. Exemplo de espírito rude, ruim, né? Obsediando um outro encarnado. Essa pessoa que está obsediando outros encarnados, que no caso é a mulher e os filhos, pode estar também com a influência de algum espírito, inimigo dele e da família. É um exemplo do espírito encarnado influenciando o outro encarnado. Podemos ter também o encarnado influenciando desencarnados. Pode acontecer? Pode, gente, isso é muito comum. Pessoas que estão vivenciando o enlutamento. Você sabe o que é o enlutamento? Hoje é uma
um quadro, está lá até no Código Internacional de Doenças. Esse enlutamento, ele pode se tornar patológico, ou seja, uma mãe perde um filho num acidente e passa ali, a partir daquele momento, desenvolver um enlutamento patológico com depressão profunda e as vibrações de perda daquela mãe ou daquela família sobre o espírito desencarnante. Isso é uma forma de obsessão também. Aquele indivíduo que tem posses, mas que não organizou direito a sua vida, de repente, ele desencarna com infarto agudo, subitamente. Ele se vê no mundo espiritual e deixou tudo desorganizado lá. Os filhos ficam com uma bronca enorme com aquele pai que desencarnou e podem gerar influências negativas ao espírito desencarnado. Olha que situação difícil. Por isso nós temos que deixar as coisas tudo direitinho, hein, gente? Procure deixar o máximo as suas coisas direitinho, para quando chegar lá você não ter problema. E tem um outro tipo de obsessão, que é o do desencarnado sobre desencarnado. É a continuação dessa aqui, ó. Se eu obsedio alguém encarnado, e essa obsessão pode ser até uma simbiose ou não, quando esses espíritos desencarnam, muitas vezes a obsessão continua no mundo espiritual. O espírito encarnando, influenciando os outros espíritos. Esses são exemplos de influências espirituais. Kardec, aqui neste capítulo 14 do item 15, na Gênese, ele fala sobre as imagens fluídicas que existem no mundo espiritual. Aqui eu posso estar olhando para uma pessoa, pensando mal dela, né? Aquele indivíduo ali, acho que me deve, aquele indivíduo não vale nada, hein? Não sei o quê. Eu dou toda aquela vibração, o outro lá não está nem sabendo o que eu estou pensando. Mas no mundo espiritual não é assim, não. No mundo espiritual, o que você pensa aparece como se fosse uma fotografia. Então, quando os espíritos, às vezes, inferiorizados, desencarnam, os espíritos que estão lá já detectam tudo. A situação dele. E Kardec estuda isso, porque isso é importantíssimo no campo da influência espiritual. Então, a primeira pergunta da nossa noite, do nosso estudo: o que é a obsessão, então? O que é a obsessão espiritual? É a ação persistente de um espírito mau que exerce a sua influência sobre alguém, sobre algum indivíduo. Apresenta, como Kardec diz no Evangelho, no capítulo 23, do item 81, caracteres diversos, ou seja, a obsessão espiritual ela pode ser simples, uma pequena influência moral, sem perceptíveis sinais exteriores, até uma perturbação completa do organismo e das faculdades mentais. Então eu posso ter uma influência, né? O espírito ali, inimigo meu, insuflando uma vaidade, um egoísmo, um orgulho, né? Me influenciando uma radicalização política. Agora nós temos, né? Agora a radicalização, né? Tá turma de um lado, turma do outro. Um fala bem, outro fala mal, aquela coisa. Isso pode desenvolver, né, um ranço, atitudes que vão favorecer a obsessão simples. E existe obsessão que o espírito, ele envolve o campo magnético do obsediado a tal ponto dele praticamente tolir raciocínio, atuar na memória. Olha que coisa interessante. No pensamento.
na alegria de viver, criando pensamentos destrutivos, depressivos. Nós vamos ver daqui a pouco, a depressão hoje é uma das doenças que tem mais ligação com a influência espiritual. Apesar que dentro da medicina se acha, e existe trabalhos mostrando isso, que é distúrbios lá de alguns hormônios do cérebro, como, por exemplo, a serotonina, a dopamina, que é mal produzida, e a pessoa ela vai se deprimindo. O que é depressão? A depressão é um desinteresse praticamente parcial ou total pelas coisas, pelas realizações na vida. Ela é considerado, entre aspas, um demônio do meio-dia. E é uma doença de altíssima prevalência. O que quer dizer isso? A quantidade de pessoas deprimidas no planeta Terra é uma coisa assim impressionante, podendo ter repercussões as mais variáveis possíveis. Desde a depressão produzindo doença física ou até o autoextermínio, que é o suicídio. Então, a obsessão, na realidade, é... Vamos ver esse aqui. Né? É, na realidade, uma forma de perseguição de um espírito em desalinho, um inimigo nosso, em regra geral, de outras vidas, que descobre onde nós estamos encarnados e começa a influenciar. Qual a vantagem do obsessor sobre o obsediado? O obsessor ele está no plano invisível. Porque quando é uma pessoa encarnada querendo fazer mal, a gente tem o nosso mecanismo de defesa, de correr, de buscar o auxílio da polícia, mas e o obsessor? Ele é invisível. Ele passa a atuar, né, sutilmente no nosso pensamento, modificando muitas vezes a nossa forma de agir, alterando nosso caráter, a nossa personalidade. E isso pode induzir ao obsediado à loucura, aos distúrbios psíquicos. Nós vamos ver daqui a pouco. E ela pode ser desde levíssima até intensíssima. E como é que a gente detecta uma pessoa normalmente obsediada? Com influência espiritual. Vocês têm ideia? Pessoas, por exemplo, de gênio forte. Nossa Senhora, aquele indivíduo tem um gênio fortíssimo. É difícil chegar perto dele. Isso já é uma influência espiritual. Pessoas irritadiças. Conhece pessoas assim? Mau humor. Acorda com mau humor de manhã já. Acorda já chutando tudo. Já. Né? É uma forma, às vezes, de um inimigo espiritual que está ali. Ira. Pessoas que surtam com facilidade, já viram isso? Pessoa com probleminha, surta. O surto, a cólera, a ira, é uma influência espiritual. Pessoas que têm tendência a fazer comentários com maledicência. O fofoqueiro, né? José, vem cá. Olha, eu tenho uma coisa para te contar do Antônio. É verdade, é. Mas eu não vou te contar, não. Só vou te contar no sábado, isso é quarta-feira. Ah, o outro fofoqueiro não aguenta. Vai esperar quinta, sexta, só sábado que ele vai ouvir a fofoca? A maledicência? Hã? Tem pessoas que têm redes de informação. Liga, nossa, ouvi um negócio, já vai lá. Marlene, você não pode imaginar o que eu ouvi agora da Conceição. Não, fala, você está com tempo? Tá. Não, senta aí. Aí a Marlene desliga,
Dorinha, você não imagina o que a Marlene me contou. Senta aí, você tem tempo? Ou quer que eu te conte amanhã? Não. Conta agora, pelo amor de Deus. Então, a rede, né? Isso é chamadas fake news, né? Hoje está muito em moda fake news. Então, a maledicência, a fofoca, né? A gente pegar uma informação e passar para frente sem um crivo, isso é forma de obsessão simples, gente. Pessoas que têm tendência a desarmonizar o ambiente, tem pessoas que são PhD em desarmonizar o ambiente. Chega num lugar, às vezes a festa está correndo, ela chega, ela já começa. Ela tem um mecanismo, eu acho que ela chega com tanto companheiro invisível, que a companheirada invisível toma conta da festa e faz o desequilíbrio. Vocês já tiveram experiência assim? Está dentro da nossa família, com o nosso vizinho, no nosso ambiente de trabalho. Trabalhei 45 anos na UG, o Biazinho também já tem essa experiência, com certeza que eu tenho. Tinha dia que eu chegava às 7 horas da manhã, mas já estava o circo já arrumado já. Aqueles 2 pacientes mais problemáticos já brigaram com 2, 3 enfermeiras, a enfermeira já está querendo bater não sei o quê. Então, é o desequilíbrio que existe nas enfermarias, no hospital. Isso é o que é, gente? Nada mais, nada menos do que influência espiritual. Nós que somos espíritas, como dizia meu pai, macacos velhos, né? Chegava, entrava lá na copa, fazia aquela vibração espiritual para ver se pelo menos dissipava. Porque o que acontece no hospital? Muitos desencarnantes estão perturbados por ali. Vários espíritos obsessores daquelas pessoas internadas. Hã? E era uma festa de espírito ali, que fomentavam, muitos deles pela maledicência, a desarmonia, que é uma forma também de influenciação espiritual, gerando desequilíbrio, que a influência espiritual nos desequilibra. O que é o desequilíbrio? É você, por exemplo, você ter a sua rotina de trabalho, forma de pensar, de repente acontece uma coisa que te desequilibra. Você está saindo ali com o seu carro, de repente um indivíduo bate no seu carro. Aquele estresse ali já se desequilibra. E a obsessão, ela pode levar à loucura, que nós vamos ver daqui a pouco o que seria loucura. Então, de novo, a obsessão existe. Pessoas encarnadas obsediando pessoas, só para a gente repetir. Ciúme, por exemplo, um marido extremamente ciumento, né, que cria uma amarra na esposa, não deixa ela sair, não deixa ela vestir determinada roupa, não pode isso. Ela é uma escrava das atitudes. Isso é uma forma de obsessão, gente. De encarnado sobre reencarnado. E o inverso é verdadeiro. A mulher com ciúme excessivo sobre o marido, né? Diminuindo, inclusive, o voo desse profissional. Pessoas que têm inveja do outro, ódio no coração, né? Paixões escravizantes, né? Que pode surgir dramas dolorosos com assassinato, porque a gente vê muito isso. O indivíduo, a mulher quer largar dele, porque ele é agressivo, porque ele já é um obsediado, e ele não aceita isso. Ele vai e chega até a assassinar e etc. Pais que recebem no lar aqueles filhos antigos, obsessores de outra vida, que isso acontece, né? A gente recebe no lar espíritos que nós somos inimigos dele. Aquela ovelha negra na família que desce, né, de paraquedas, que eu costumo dizer. A família, às vezes, estruturadíssima, religiosas, pessoas de equilíbrio, mas tem lá um indivíduo
um sobrinho, ou mesmo até um cunhado que entra lá, né, na família, né, e desequilibra toda a família. Isso também é um tipo de obsessão. Tem o espírito obsediando o espírito. Então, quando essas pessoas que obsediam o outro encarnado desencarnam, a obsessão continua lá. Porque os dramas passam para o outro lado. Os homens e os problemas são os mesmos. E o que acontece também lá? Quando o obsessor, às vezes ele é muito forte, ele recruta outros espíritos para trabalhar nele, transformando em legiões. Aqui no plano físico nós temos as quadrilhas, não é isso? Nossos irmãozinhos meliantes, que estão fora da lei, que resgatam outras pessoas e formam aquelas agremiações meliantes. Isso existe no mundo espiritual. André Luiz, nas suas obras, tem vários exemplos. No livro Libertação, em outros livros também, Na Vida Maior. Então, exemplos de espíritos que trabalham em conjunto, como se fossem verdadeiras quadrilhas, né? Pessoas obsediando espíritos, já falamos isso lá, ó, aqui eu estou dando um exemplo aqui, ó. Pessoas obsediando, que é um fato comum, a gente pensa que isso não é, mas existe. Eu falei há pouco, o enlutamento crônico. Eu tinha uma paciente no consultório que ela perdeu um filho no acidente na estrada aqui indo para a Barra do Piraí, e ela ficou nada mais, 25 anos enlutada. 2 décadas e meia. Ela veio desencarnar depois com câncer, com uma doença de Hodgkin, que é uma doença do sistema hemolinfopoético, né? E aquele sentimento de dor e ela tinha mais 3 filhos. Ela isolou os 3 filhos, isso parece uma coisa paradoxal, né? Você tem 4 filhos, perde um, você deixa de dar atenção aos 3, em detrimento de uma dor, de um sofrimento, de a perda de um. Então, isso é uma coisa muito perigosa. E o espírito obsediando pessoas aqui, que é a obsessão propriamente dita, né? Que parece a maior incidência. Por quê? Porque é mais fácil. O espírito está no mundo invisível. É mais fácil, né? Ele pode, inclusive, até convocar outros espíritos que estão na mesma faixa vibratória dele para ajudá-lo naquela obsessão. E eles têm fórmulas as mais diferentes. Muitas vezes, o espírito não consegue pegar o chefe da família porque é um indivíduo com caráter bem retilíneo, uma pessoa temente a Deus, que ora, que vai ao templo, tem espiritualidade. Mas os obsessores, eles aplicam a sua maledicência nos filhos, na mulher, até num parente mais distante, perturbando muitas vezes o ambiente. E a obsessão, na grande maioria, qual o intuito da obsessão espiritual? De perseguir ou de vingar-se. Muitas vezes deixamos problemas lá atrás terríveis, terríveis. Às vezes o espírito ele fica atrás do outro séculos. O Divaldo conta um caso muito interessante, até o tema da palestra dele, e que ele recebeu, lá ele estava lá e apareceu uma criança, lá toda, de alguns dias, já toda doentinha. E quem que era essa criança? Olha só, ele conta.
o responsável lá não queria, porque era muito pequenininho, não tinha alguém que cuidar, e foi lá. Aí o Divaldo viu um dos obsessores dele de vidas passadas. Divaldo, hein? Tem obsessor, tá? Imagina a gente. Imagina a gente. O Divaldo, aí apareceu aquele espírito, que ele já tinha visto outras vezes, cobrando muita coisa dele. Falei, e aí, Divaldo, o que você vai fazer? Fazer o quê? Tá aí, ó. Essa aí foi a minha mãe. Esse espírito já tinha desencarnado. Aí o Divaldo, não, eu vou atendê-la. E o Divaldo acolheu aquela criança lá no lar com muito amor. Talvez foi o espírito ali, daquelas crianças, que ele mais amou de todas. Porque ele sabia que a dívida que ele tinha com aquele espírito obsessor era grande. Já ouviram esse caso? Maravilhoso, maravilhoso. Existe a obsessão recíproca? Existe. O marido tem ciúme da mulher e a mulher tem mais ciúme do que dele. E fica aquele negócio, aquela obsessão recíproca. Onde você vai? Você vai sair? Que hora você vai voltar? Não sei o quê. Ah, para com isso. Não, e você? Você saiu hoje, não me falou onde foi. Então, aquela obsessão, aquela cobrança, isso é obsessão recíproca, gente. Uma verdadeira simbiose. E autoobsessão tem? Eu mesmo posso me obsidiar? Sim. Se eu tenho tendência a ter pensamentos negativos, pessimistas, eu mesmo faço a minha autoobsessão. Onde a gente vê os auto-obsidiados? É o hipocondríaco. Você ouviu falar no hipocondríaco? O que é o hipocondríaco? Vocês sabem? É um indivíduo que tem cisma, que ele está doente. Ah, não é possível, eu estou com a dor aqui, aí já marca com o ortopedista. Mas no ortopedista, não, isso aí não é nada, se eu vi, isso é o seu travesseiro, mas não, travesseiro, mas o travesseiro, você tem televisão no quarto? Às vezes televisão no quarto dá mesmo problema. Você, não. Ela discute com o médico, sai do médico, esse médico sabe nada, vou marcar um outro ortopedista. No terceiro, ela convence que não é nada. Aí ela começa a sentir uns arrepios e uma dorzinha nas costas. Aí já procura o pneumologista, vai, o primeiro pneu, às vezes examina, não estou vendo absolutamente nada, mas tem sim, doutor, eu tenho uma dor nas costas. Então, o hipocondríaco, ele busca com muita frequência. Isso é uma forma de autoobsessão. Ele é um pessimista por natureza. E o que nos predispõe à obsessão? Essa é outra pergunta que é importante. Por que nós somos obsediáveis? Tem esse termo, né? Obsediável. Por quê? Porque somos imperfeitos. São as nossas imperfeições morais que facilitam, pelas nossas vibrações de baixo teor, que facilita a presença de espíritos maléficos. Eu posso ter 300 obsessores, mas se eu estou no trabalho do bem, né? Se eu estou alinhado aos preceitos do Cristo, que não tem código moral melhor até hoje na face da Terra do que foi o código moral nos legado por Jesus. Concordam ou discordam? Concordamos. Aqui nós não somos regidos pelo Código Civil. Já leram o Código Civil? Difícil, né? Lê nem advogada, não, né? Não, mas deve ter advogado aí. Advogado é obrigado a ler. Igual a gente lê os tratados lá de medicina, daquilo ali. Código Civil. O que é o Código Civil? Nos ensina o quê? Os nossos direitos e deveres. Eu tenho que respeitar, saber até onde vai meu direito para o meu próximo, para o outro cidadão. Tem o Código do Detran, não tem? Aquilo lá é mais salgado, porque se você aumentou a velocidade, o radar, tchum, aí você morre em 500 e poucos reais.
ou muito. Ali é difícil, ali é salgado. São códigos. O código do Cristo nos manda o quê? Tem opção de pontos básicos. Perdoar, ser gentil, ser empático, ser indulgente, praticar caridade, olhar o seu irmão como se fosse o seu irmão carnal, olhar uma idosa como se fosse sua mãe. A empatia, que foi muito, muito explicado por Jesus naquela parábola do bom samaritano. Já leram aquela parábola do bom samaritano, gente? Mergulharam na importância filosófica que é a mensagem do bom samaritano? Passou lá o bonitão lá do sacerdote, olhou o homem caído, morrendo, sangrando. Ah, não, mas eu tenho compromisso lá, tenho um culto, eu não posso. Todo branquinho, aquela roupa. Mas se eu pegar esse homem sujo aqui, cheio de sangue, hein, nossa, vai ser um problema. Aí vazou fora. Passou o outro levita, mesma coisa, vazou fora. E precisou de passar um samaritano, um homem que não tinha compromisso nenhum com religião. Olha só a profundeza do ensinamento de Jesus, gente, nessa parábola, mostrando a empatia. O que é empatia? É você, pela imaginação, você se colocar no lugar daquela pessoa. Que é pouca coisa a gente faz, né? Nós somos muito pouco empáticos. Eu tenho até uma palestra de empatia e espiritualidade, depois eu vou marcar aqui, para a gente falar sobre isso. E aquele samaritano, ele teve uma coisa que para Jesus foi fundamental, que foi empatia. Não interessa se ele era religioso, se ele orava, se ele era temente a Deus, ou se já se julgasse salvado pelo Cristo. Nada disso tem interesse se nós não tivermos a empatia, a capacidade de auxiliar, servir ao próximo. E é isso que Jesus quer da gente. Então, quando nós temos males físicos, esses males físicos normalmente obedecem para o start desses males, o que nós chamamos de fatores de riscos. Por exemplo, uma pessoa que fuma, que tem o colesterol alto, que tem a pressão alta, que é diabetes, ele tem 4 grandes fatores de risco para quê? Para desenvolver arteriosclerose, obstruir a artéria coronária, ter um infarto, morrer ou obstruir uma carótida, ter um AVC e ficar paralítico ou hemiplégico. Isso são os fatores de risco. Mas os fatores, as predisposições para os nossos males espirituais, né? Para o nosso mal espiritual, nós temos as predisposições. Então, tem uma quantidade enorme de predisposição à obsessão que eu enumerei. Está aqui, ó, vários. Né? Está aqui a predisposição. O que nos leva à obsessão? Aqui, ó, o egoísmo, o orgulho, a soberba, o apego às coisas materiais, os vícios, gente. O cigarro, o tabagismo, a bebida, são fatores que predispõem a gente à influência espiritual. A quantidade de espíritos alcoólatras, etilistas, que estão no mundo espiritual e que precisam sorver o néctar do álcool, eles precisam de um mediador. Então, nós espíritos podemos praticamente considerar que todo alcoólatra crônico é um influenciável. Ele tem do seu lado não só um, dois, mas vários espíritos que necessitam dele beber, para eles, os espíritos, sentir aquele néctar. Isso pode acontecer. Isso acontece com cigarro, com a droga, com o crack. Vocês veem lá a Cracolândia, gente? Quantidade de irmãos lá. Não dá pena aquilo quando você vê uma reportagem da Cracolândia? Um indivíduo com a vida destruída, com a reencarnação perdida, e está lá na influência daqueles espíritos
malévolos, influenciando o indivíduo ao vício. Quantos minutos aí, Ana Paula? Mais 10? Vou contar um casinho clínico aqui para vocês. É um caso, eu gosto sempre de contar uma historinha, né? Porque às vezes eu costumo dizer que às vezes a pessoa não entendeu nada que eu falei, mas se eu contar um caso, ela vai levar aquele caso para casa e vai contar. Olha, eu não entendi absolutamente nada que o André Luiz, mas ele contou um casinho. Ó, eu vou contar o caso. Então o caso parece que fixa, né? É o caso aqui, olha, da dona Helena, né? A dona Helena, desde a mocidade, foi uma pessoa enfermiça, sempre sofrendo de várias doenças, principalmente uma inexplicável dor nas pernas. Isso no consultório tem doente lá que tem 10 anos que tem dor na perna, 10 anos que tem uma dor no braço. Corre tudo quanto é ortopedista, não encontra a causa. E a dona Helena tinha uma dor na perna, sem razões plausíveis para a medicina. Mas ela era uma frequentadora da casa espírita. E durante anos tornou-se participante de uma das reuniões mediúnicas. Pessoa com tendência ao bem. Era assídua, comparecia semanalmente, mas sempre queixando-se de suas dores. Eu já chegava no centro, abria a porta, lá já pessoal na região. Ai, gente, hoje eu estou com muita dor nas pernas. Toda semana ela repetia para o grupo mediúnico isso. Vocês conhecem gente assim? Poliqueixoso? Já fui no médico, já fui em 200 médicos. Tem pessoa que vem, chega com aquele saco plástico cheio de remédios na mesa da gente. Ó. Doutor, já passei nem sei quantos médicos. Ninguém deu jeito em mim, né? Eu tenho uma dor na perna, doutor, que ninguém dá jeito. Era o caso da dona Helena. Certo dia ela teve uma surpresa de assistir na reunião mediúnica a comunicação de um espírito, prestem bem atenção, que disse ter sido seu escravo numa das encarnações anteriores e que havia morrido de fome, de sede, depois de passar acorrentado por sua ordem. Olha que coisa interessante. E é esse espírito que confessou persegui-la há anos. E após ouvir as ponderações do doutrinador, disse que só deixaria se ela lhe pedisse perdão. Olha que situação. O que vocês fariam? Aí eu era o primeiro a perdoar. Meu amigo, estou com a dor na perna, tem 60 anos. Ortopedista, nenhum deu jeito. Angiologista, nenhum deu jeito. Médico de diabetes, não deu jeito. Os exames, tudo normais. É aquela dor continua. Se o espírito manifesta e fala, se pedir, eu seria o primeiro. Mas a dona Helena, apesar de reconhecer a reencarnação e da lei de causa e efeito, recusou-se a pedir perdão, evidenciando ainda o orgulho que ainda carregava dentro de si. Olha só que coisa, gente. Sabe quem conta esse caso? A Sueli Calda Schuber, nesse livro de obsessão. Gente, mas como que pode uma coisa dessa? É que, na realidade, essa dona Helena frequentava o centro, frequentava a reunião, assiduamente, lia as obras básicas, fazia sua oração, mas ainda não estava sentindo o amor ao próximo e a doutrina do seu coração. Isso pode, infelizmente, acontecer com a maioria da gente. Né? Estamos aqui estudando, vendo as palestras, mas ainda estamos endurecidos. E é isso que é a única coisa que Jesus não quer da gente. É o endurecimento do coração. Nós temos que melhorar, nos transformarmos. E hoje, com a idade avançada, a dona Helena continua a carregar os seus males, as dores nas pernas, agravados pela idade e pela persistência no orgulho, principalmente padecendo essas dores nas pernas, acorrentada que está ao seu passado como escrava da prepotência e do egoísmo, apesar de tomar semanalmente seu passe. Ela tomava o passe. Ia na reunião, estudava a doutrina, mas não perdoou o obsessor. Que coisa, né?
Tem um caso aqui impressionante. Eu acho que eu não tenho mais tempo não, né, Ana Paula? 15? 5 minutos? Nossa! Por isso que eu falei, esse tema é um tema de seminário, né? Não é um tema de palestra. Mas eu acho que vai dar em vigilância. Outra coisa que nos coloca é a porta, praticamente, da obsessão. Se perguntar qual um dos fatores mais importantes para um indivíduo se tornar obsediado é em vigilância. O que é em vigilância, gente? Marcos 13, Jesus fala: estais sobreavido, vigiai e orai, porque não sabeis quando será o tempo. Jesus diz, vigiai e orai. Não falou primeiro orai e vigiai, né? E a gente pensa que orando, né? Tomando passe, vindo no centro, eu estou livre desses espíritos. Deus me livre se um espírito desse me pegar em obsessão. Deus me livre. Mas e a vigilância? O que é vigilância? O que é invigilância, gente? Está aqui uma relação, não vai dar tempo da gente falar, mas aqui a invigilância é isso aqui, ó. Está aqui, ó. Olha a quantidade de coisa que nos torna invigilantes. Ou seja, modifica o nosso caráter, a nossa personalidade. Não estamos trabalhando em prol do próximo, daqueles que nos precisam. E Sheila, eu vou encerrar a nossa reunião, Sheila nos fala o seguinte, ó, toda vez que um destes sinais venha surgir no trânsito de nossas ideias, a lei divina está presente, recomendando-nos a prudência de parar no socorro da prece e da luz do discernimento. O que é discernimento? Você discernir. Você saber o que é bom e o que é ruim. Nós temos que saber isso. O que serve e o que não serve. O que é mal e o que é bem. Então, nós precisamos, né, como mecanismos, como antídotos. O que é o antídoto? Devia estar lá na roça, ele é picado pela cascavel, imediatamente você vai buscar um antídoto àquele veneno, um soro. Qual um dos os antídotos mais importantes para o tratamento, para se evitar a obsessão? É servir, praticar a caridade na sua mais pura acepção. Lembra do tripé da caridade? Os três fatores, né, basilares da caridade, que é a benevolência para todos. Sermos bons. Às vezes é difícil a gente ser bom. Sermos indulgentes. O que é indulgência, gente? É a gente saber entender a fraqueza do outro, a imperfeição do outro. E, em terceiro lugar, capacidade de perdoar. Quem está perdoando aí, gente? O que é o perdão? Eu posso perdoar com esquecimento? Só se eu tiver mal de Alzheimer, né? É difícil esquecer, mas a gente pode atenuar, que já é uma grande coisa. O indivíduo faz um mal, te agride, daqui a pouco ele está precisando de você. Puxa, esse indivíduo é que ele fez aquela vez. Pois é. Mas você é espírita, cristão, você sabe que um dos pilares da caridade é o perdão. Eu tenho que ser caridoso. Porque Kardec nos fala que fora da caridade não há salvação. Então eu vou perdoar. Como que eu posso perdoar? Fazendo o que ele me pede. Oi, tudo bem, Antônio? Tudo... André Luiz, eu preciso disso e aquilo. Não, está aqui, ué. Resolvi. Quer mais alguma coisa? Isso é um perdão. Agora, se eu não perdoo, eu fico com rancor, com aquela mágoa, e quando ele vem atrás de mim, eu falo, nem te conheço. Foi você que fez aquilo comigo? Sai, chispa. Mas no momento que você começa a atenuar o perdão, né, o esquecimento, você passa a servir. Isso é uma forma de
O segundo pilar da caridade é a benevolência. Temos que ser benevolentes. O que é ser benevolente? É ser bom indistintamente para todos, inclusive para o inimigo. Isso aqui é pesado, né? De ser bom para uma pessoa que já te fez o mal, já aprontou com você. Então, BIP, benevolência. I do BIP, indulgência. P do BIP, perdão. Lembrar que o perdão é caminho de mão em contramão. Eu tanto posso, humildemente, conceder o perdão a alguém que venha me pedir, como humildemente eu tenho que buscar alguém para me conceder o perdão. Então, servindo ao próximo, trabalhando em prol da sociedade, das pessoas, desinteressadamente, gente. Essa é a grande receita, é a grande forma que os nossos inimigos não vão chegar perto. Porque a nossa luz, a nossa iluminação ofusca os obsessores espirituais. E quanto mais você trabalha no bem, mais você se ilumina, mais o seu campo bioplasmático emite luz, mais o seu perispírito é iluminado. Eles podem chegar em alguns momentos de brecha, né? Eu posso estar trabalhando no centro, ser um grande tarefeiro aqui, estudando, pagando minhas contas em dia, ajudando o máximo, mas chega um momento que eu me desequilibro com algum fator. É naquela brecha ali que, às vezes, o espírito obsessor, ele entra. Mas ele entra e sai. Por que ele entra e sai? Porque a sua aura, o seu mecanismo vibratório é um antídoto para a chegada deles. Jesus, certa vez, ao desobsediar um louco, um indivíduo em desequilíbrio psíquico, tirou dele ali aquela influência. E o que Jesus falou? Todo mundo sabe. Vá e não peques mais. Então, o trabalho no bem, a caridade, o amor ao próximo, é o que a gente precisa como antídoto da obsessão. Infelizmente, o tema é grande. Poderia ficar aí mais meia hora falando, mas depois a gente pode até marcar um seminário sobre isso, que é muita coisa bacana que a doutrina espírita tem. E não deixo de estudar, gente, nas obras básicas, aqueles capítulos que eu passei para vocês. Muita paz e que Jesus, nosso Mestre, esteja sempre em nossos corações. Que assim seja. Nós agradecemos ao André pela palestra, pelas elucidações frente a um tema que realmente é vasto. E vamos, então, nos preparar para a prece, lembrando que a gente tem o passe, que é individual agora, então é só aguardar que vai chamando fileira por fileira, tá? Depois da prece. Temos a pizza frita, que a gente lembra, né? Quem quiser é só tirar a fichinha na secretaria. E lembrando também que a gente tem palestras além, né, da segunda às 20 horas, terça também às 20 horas, quarta às 8 da manhã e sexta às 8 da noite. Vamos para o passe. Prece. Senhor, Deus de infinito amor e bondade, nós vos agradecemos a oportunidade de aqui estarmos. Tudo que aqui recebemos em forma de orientações, esclarecimentos, pedimos também que toda essa vibração benéfica que nos envolve desde o início aqui dos trabalhos no salão, possam permanecer conosco e que possamos, Senhor, estar convosco em sintonia direta com pensamentos, atos e palavras afeitos ao bem, tanto quanto o Senhor já está em nós, entre nós, conosco sempre. Que a paz do Cristo Jesus inunde nossos corações e mentes, que o amor de Maria nos envolva, trazendo paz, esperança e fé na nossa caminhada, que os bons espíritos que nos auxiliam na nossa caminhada possam sempre ter a abertura necessária por parte de cada um de nós, para nos intuírem, nos ajudarem a nos ajudar e também ajudarmos aqueles que caminham conosco.
Muito obrigada, Pai. Que assim seja. Graças a Deus.